Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala LinkedIn, este podcast que traz semanalmente dicas e informações sobre a maior rede profissional do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre como podemos aumentar o engagement do nosso conteúdo no LinkedIn. Aliás, é um dos grandes desafios quando publicamos e quando iniciamos uma jornada de criação de conteúdos nesta rede, conseguirmos que esse conteúdo seja visto e também seja interagido com outros utilizadores. Para começar, é importante entender que o algoritmo valoriza muito e prioriza este tipo de conteúdos, que geram mais engagement. Ou seja, quanto mais pessoas estiverem a interagir com esta publicação, reagindo, comentando, partilhando, enviando para outros utilizadores, clicando nos diferentes áreas desse mesmo post, maior visibilidade ela terá na plataforma. Mas como é que conseguimos este engagement? Ora bom, portanto, eu diria que, nesta perspectiva, avaliaremos dois pontos de vista. O primeiro, como é que nós podemos, de alguma forma, aumentar esse mesmo engagement? Uma das formas de o fazermos é a interação e participação com conteúdos de outros utilizadores. É, desta forma, um aspecto muito relevante para si, o de alguma maneira, desenvolver também essa importante atividade de escuta ativa, participando, reagindo, mas, se calhar, dando maior destaque e relevância aos comentários que deve desenvolver nas publicações de utilizadores que, acredita também, possam vir ao seu perfil, comentar também e participar das suas publicações. Essa mesma operação, aparentemente simples, desvenda e efetivamente e potencia que depois os seus utilizadores, as suas comunidades, possam ser também mais, digamos, envolvidas também no seu conteúdo. É curioso olhar e perceber que muitos dos grandes criadores de conteúdos do LinkedIn na atualidade têm efetivamente e gozam desse privilégio de ter, em muitas das publicações que realizam nesta plataforma, várias centenas e centenas de comentários. É interessante ver em alguns dos utilizadores com maior expressão neste momento no LinkedIn, em matéria de criação de conteúdos, o nível e o volume de comentários que são gerados por ele. E esses comentários não só são feitos pelos utilizadores, como também são criados também pelo próprio autor da publicação. Portanto, nós hoje também podemos influenciar o próprio algoritmo desse mesmo conteúdo ao irmos comentando e muitas das vezes, nesses mesmos comentários, podermos ir provocando também os utilizadores para irem respondendo também a outras questões, gerando muitas das vezes aqui alguns debates de opiniões muito interessantes e que de alguma forma vão fazer aumentar largamente os comentários e, portanto, desde logo também dando indicações claras e precisas para que o algoritmo vá distribuí-lo com maior força. E, portanto, nesse sentido, de alguma maneira, contributo nas publicações de outros utilizadores, irmos de facto criando uma noção quase de comunidade. Em muitos dos casos há de facto aqui verdadeiras comunidades que praticamente disparam essa mesma participação quando se realizam aqui publicações. Agora, também, naturalmente, que dependerá também muito da forma como vai realizar um pouco dessa mesma operação. Eu diria que, para além da identificação de criadores de conteúdo e de pessoas que falam sobre os vossos temas, podem também aqui procurar esses mesmos conteúdos através das hashtags, que, de certa forma, vão ajudar, muitas das vezes, aqui a categorizar esse mesmo conteúdo e a facilitar a pesquisa de conteúdo de utilizadores que estão a usar, digamos, ou que estão a referir-se a determinados temas específicos aqui sobre os mesmos. E, portanto, dentro desse ponto de vista, claramente reforço aqui para termos uma rede de contactos bem mais envolvida connosco. Passam aos outros aquilo que querem que os outros façam por vocês. Depois, no que diz respeito às componentes dos conteúdos, há efetivamente muitos elementos importantes aqui. Primeiro, a possibilidade de respeitarmos também alguns dos horários, de certa forma, são mais propensos para que esses utilizadores publiquem. E normalmente esses horários tendem a ter mais relação aos inícios da manhã, aos inícios da tarde, do que noutros horários em particular. Tire proveito do agendamento. O agendamento de publicações ajudá-lo-á seguramente a publicar esses mesmos conteúdos da melhor forma, às melhores horas. Depois, crie também aqui alguma variedade desses mesmos conteúdos. Esses conteúdos, o LinkedIn oferece vários formatos, sejam ao nível das imagens, ao nível dos documentos, ao nível das sondagens, são alguns dos formatos que o LinkedIn disponibiliza. Aliás, o formato documento é hoje um dos formatos mais populares aqui neste mesmo espaço. É importante também que esse conteúdo tenha aqui uma regularidade para que a rede possa, de alguma forma, ir vendo o seu conteúdo. Não se esqueça que, se fizer publicações muito
inconstantes aqui, ou às vezes uma ou duas por semana, pode muitas das vezes não ser suficiente para gerar essa regularidade que, de alguma forma, o LinkedIn tanto privilegia e, portanto, se hoje deixar de interagir com um determinado utilizador, é mais certo que, ou se esse utilizador deixar de interagir às suas publicações, é certo que o espaço que nós ocuparíamos no seu feed de notícia acabe por ser substituído por outro utilizador, por outras publicações. Nesse contexto, é importante também perceber as características da sua audiência para perceber que tipo de conteúdos é que fazem sentido produzir. Por outro lado, esses conteúdos também devem, de alguma maneira, despertar o interesse e até também despertar a participação dos utilizadores. E aqui deve, de alguma maneira, também, nas próprias publicações, estimular o utilizador e, normalmente, esse estímulo, esse incentivo à participação deve acontecer nas primeiras 3 linhas da publicação. Desta forma, ao incentivar o utilizador a poder também aqui interagir, vai de alguma forma dar indicações de que este é um post colaborativo, um post que envolve todos os utilizadores exatamente nessa mesma ação de produzir aqui também, tornando o utilizador também co-criador do mesmo conteúdo. E, portanto, esse é claramente um aspecto importante que muitas das vezes nas publicações os utilizadores negligenciam, colocando um conteúdo muitas das vezes meramente informativo e pouco envolvente aqui, despertando pouco interesse em participar desses utilizadores, em poderem vir a participar e, portanto, poder escutar exatamente essa mesma operação. Portanto, há algumas dessas áreas que aqui, de alguma forma, se colocam, reforçando, então, de facto, estes 2 pilares importantes. O primeiro, do lado da comunidade, do lado dos utilizadores, procurando participar também ativamente nas publicações dos outros. E, por outro lado, do lado dos conteúdos, a regularidade, os formatos, digamos aqui, a operação também destes call to actions importantes que incentivam e promovem, de facto, aqui publicações mais relevantes desse ponto de vista, portanto, com muito maior participação e que, de alguma forma, vão levar aqui, despertar por parte do utilizador. Naturalmente que estes comentários que hoje procuramos incentivar devem, por natureza, serem comentários, de facto, com alguma expressividade, portanto, hoje o LinkedIn vai penalizando, de alguma maneira, aquilo que são comentários curtos, gosto, interessante, bom post, bom artigo, devem, de alguma forma, incentivar o utilizador para práticas, obviamente, aqui mais envolvidas também sobre este mesmo processo. Bom, este foi mais um episódio do Fala LinkedIn. Já sabe, se quiser colocar a sua questão, se quiser, semana após semana, possamos trazer aqui um pouco de mais experiências aqui também, de mais pontos de vista sobre esta rede profissional, não hesite em deixar-nos um pequeno comentário num qualquer canal, seja aqui no próprio podcast, sejam também aqui de voz, sejam através do LinkedIn, do Instagram, do nosso site, enfim, temos muitas formas para poder chegar até nós, colocar a sua questão e poder aqui também, em próximos episódios, trazer aqui exatamente essa mesma resposta aqui também para este espaço. Por último, e não menos importante, gostava de lhe lançar o desafio. É verdade, este podcast vive, obviamente, das escutas dos utilizadores e, de alguma maneira, para que ele seja mais visível a outros utilizadores e, portanto, apareça para ser sugerido para mais utilizadores, vai precisar, de alguma forma, de um push, de alguma maneira aqui, de uma missão que vou confiar a si, de deixar uma pequena review no Spotify, no Apple Podcast, um pequeno comentário para poderem aqui, neste caso, usando só as estrelas, quer do Spotify ou do Apple Podcast ou de um outro meio, que este nosso podcast, ao ter mais participação, mais interação e aqui o reconhecimento por parte de si, que semanalmente nos ouve aqui por este mesmo espaço, seguramente teremos aqui uma maior franja de pessoas a assistir e a ouvir a esta mesma rúbrica que aqui semanalmente vai falando sobre o mundo do LinkedIn. Obrigado por todo o seu apoio, por estar desse lado. Na próxima semana voltamos para mais dicas sobre o mundo do LinkedIn.